Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior, voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e o nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. E hoje quem estará conosco é o Dr. Lohaino Rocha, advogado especialista em recuperação de crédito condominial, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer novamente estar aqui no Meet de Síndicos, contribuindo, né, e respondendo as importantes dúvidas, perguntas dos nossos telespectadores, que são telespectadores fiéis, né? Sempre um prazer. Verdade. Doutor Lohaino, eu soube que vocês, advogados da ADV Sindicom, têm produzido artigos semanais com bastante embasamento jurídico para o mercado condominial. Conta um pouco para os síndicos que nos assistem por que é importante eles verem esses artigos. Perfeito. Esse é mais um projeto, né, um projeto do ADV Sindicom, um projeto em execução que trata justamente sobre esses artigos jurídicos, né? A gente traz semanalmente artigos jurídicos, né, produzidos por advogados extremamente qualificados, como a doutora Ana Júlia, doutor Paulo, doutora Vanessa, e por mim, né, na composição do ADV Sindicom. A gente traz esses artigos envolvendo temas de direito imobiliário, direito condominial, né, voltado aí para a população condominial. E eu convido a todos a participarem, né, e nos acompanharem, né, nesse importante projeto, seguindo o Instagram do ADV Sindicom, né, e dando um feedback, né, trazendo temas, né, trazendo dúvidas, que também é uma assessoria, né, jurídica, condominial e imobiliária. Que legal! Então, você aí, síndico que nos assiste, não deixe de acessar a coluna de jurisprudência do site prednews.com.br e, claro, siga a ADV Sindicom nas redes sociais e, se quiser, pode enviar sua dúvida por lá também. Daqui a pouco, no final da live, o Dr. Lohaino retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutor! E hoje vamos falar sobre um pilar fundamental para o sucesso e a transparência de qualquer administração: o papel do conselho na gestão condominial. Gerenciar um condomínio com eficiência vai muito além do trabalho do síndico na tomada de decisões diárias. Envolve, acima de tudo, construir uma relação de parceria e confiança com os membros do conselho fiscal e consultivo. No encontro de hoje, vamos debater como transformar o Conselho em um verdadeiro aliado estratégico da gestão, deixando para trás aquela velha realidade de fiscalizações que apenas travam o andamento do prédio. Afinal, como estabelecer limites saudáveis e profissionais para que o Conselho cumpra o seu dever de auditar as contas sem interferir na autonomia do síndico?
De que forma a gestão pode motivar os conselheiros ausentes a participarem ativamente e como lidar com os conflitos de interesses e picuinhas que surgem nos grupos de WhatsApp? É sobre encontrar o equilíbrio perfeito entre fiscalização justa, parceria operacional e blindagem jurídica que vamos conversar agora. Para responder a essa e outras perguntas, vamos conversar com síndicos experientes que vivem na prática os desafios da gestão condominial e conhecem a fundo a realidade desse mercado. Recebo agora Suzy Vreck. Ela é administradora, consultora condominial e síndica profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado, com pós-graduação em gestão condominial e especialista em desenvolver uma administração pautada em planejamento estratégico, transparência e valorização do patrimônio. Seja muito bem-vinda, Suzy. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O programa hoje aqui em Brasília está muito bem visto, né? Bem quisto entre nós, os síndicos. Então, tá muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E para somar ao nosso debate, recebemos também Erinaldo Leite Santana. Ele é síndico profissional formado pelo SENAC, com uma trajetória sólida na gestão de múltiplos condomínios. Um gestor que foca a sua atuação na qualidade de vida dos moradores, no planejamento financeiro e na valorização das equipes de trabalho, sempre buscando soluções equilibradas através da mediação de conflitos. Seja muito bem-vindo, Erinaldo. Adriana, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Agradecer aí por poder participar com vocês nesse momento. Como a Suzy falou, a audiência de vocês estão alcançando aqui a gente aqui também em São Paulo, e é muito bom contar com um conteúdo tão importante como os que vocês vêm fazendo. Obrigada. E você aí, gestor, que está nos acompanhando, como é o relacionamento com o conselho do seu prédio no dia a dia? Você sente que eles jogam no mesmo time? Ou o seu maior desafio é lidar com uma fiscalização exagerada que trava as decisões? Comente no chat, participe do programa e faça esse Meet dos Síndicos conosco. E enquanto vocês comentam, vamos agora a um rápido recado sobre o nosso parceiro HR Digital. Síndico, quer oferecer um benefício incrível para os funcionários do prédio, sem gerar nenhum custo para o condomínio? Conheça o empréstimo consignado do HR. Liberamos crédito rápido e seguro para a sua equipe, com o desconto feito direto na folha de pagamento. É risco zero para a sua gestão e um grande alívio financeiro para quem cuida do condomínio todos os dias. Valorize seus colaboradores agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. Acesse o nosso site e saiba mais. Que recado fantástico e totalmente oportuno. Afinal de contas, quando falamos em fazer o conselho jogar no mesmo time da gestão, nós não podemos esquecer de trazer também os funcionários para o time do síndico. E o empréstimo consignado do Banco HR é a ferramenta perfeita para isso. Ele permite que você ofereça um benefício real de valorização e alívio financeiro para a sua equipe CLT, com risco zero para o caixa do condomínio e com liberação rápida em até 72 horas. É o argumento ideal para você apresentar aos seus conselheiros na próxima reunião. Uma solução que motiva quem cuida do prédio todos os dias, sem gerar custos ou dores de cabeça para a administração. Os contatos do HR Digital estão passando aqui na tela. Converse com eles e leve essa tranquilidade e inovação para o seu condomínio. E aproveitando esse gancho essencial sobre relacionamento, parceria e sobre como colocar todo mundo jogando no mesmo time, vamos dar início à nossa rodada de debates com os nossos convidados. E a primeira pergunta vai para a Suzy. Suzy, o papel oficial do conselho é fiscalizar as contas, mas no dia a dia muitos síndicos sentem que alguns conselheiros tentam co-administrar ou mandar no condomínio. Como o síndico pode impor limites saudáveis e mostrar onde termina o papel do conselho e onde começa a autonomia do síndico?
Bom, eu costumo trabalhar muito junto com o conselho. Então, o conselho já conhece a minha forma de trabalho. Eu trago Uhum. eles para junto. Então, todas as minhas decisões é passado para o conselho. Eu informo a eles do que eu estou fazendo e o respeito entre a gente é muito grande. Então, eu tenho 3 condomínios, os 3 condomínios, a relação é perfeita, né? Todos os conselheiros sabem a sua posição e sabem como lidar com a questão da síndica, né? Da síndica estar ali sempre mandando informações. Lógico que sempre tem aquele, mas e se a gente fizer assim? E se? Mas eles sabem que a decisão é do síndico, né? A Uhum. gente sempre traz junto para justamente isso. É o conselho, como ele tem só a função de fiscalizar, mas ele também pode opinar quando a gente trouxer, né, o Uhum. problema para ele. Então, eu procuro a ser bem transparente na minha gestão, porque você consegue ter como vou falar, uma gestão sólida, sabe? Tanto para mim é seguro, quanto para eles, né? Na hora de aprovar as contas, eles já sabem o que está acontecendo, o que aconteceu, como foi. Então, eu trago eles sempre para perto de mim. Perfeito. Erinaldo, como é que é a sua experiência em relação a esse tema? É muito importante, né? O conselho, eu costumo dizer que o conselho ele é a chave de entrada para o condomínio. Então, ali, sempre quando eu inicio no condomínio, eu faço essa identificação, esse diagnóstico, porque a gente, né, fala de pessoas, e pessoas, né, têm aí as suas, vamos dizer, as suas preferências, as suas tendências, suas experiências de vida, o que aconteceu de fato no condomínio, né, porque sempre quando um síndico chega, o outro sai, e isso a gente tenta identificar para que dali em diante a gente possa, com esse diagnóstico, entender como é que aquela comunidade condominial, a partir do conselho, né, que são pessoas que moram ali, que estão ali no dia a dia, que passaram, né, por algum tipo de frustração, ou, né, teve, né, de fato, uma gestão produtiva, a gente ali consegue identificar tudo isso e dali em diante, né, trabalhar ali de forma, formando uma parceria muito importante. Assim como a Suzy, eu também tenho 3 condomínios e com certeza aí é muito importante a participação deles e de fato ali a gente vai no dia a dia construindo essa relação e é uma relação muito saudável que traz como benefício, como resultado, né, uma gestão eficiente para o condomínio. Perfeito. Vou continuar com você, Rinaldo. Aí tem o outro lado, não é mesmo? Existem condomínios onde o conselho é meio que assim um fantasma, né? Os membros somem, não aparecem para assinar nada e deixam o síndico completamente sozinho. Que estratégias vocês usam para motivar e trazer os conselheiros para perto, fazendo-os entender a importância de estarem ativos? E aí começa com o Rinaldo. E que conselho você dá para quem está assistindo, que de repente pode estar passando por isso, né? É isso. Eu volto novamente para o início, né, do trabalho. Esse início do trabalho é muito importante, onde já na Assembleia de Eleição, eu já falo, né, ali para a Assembleia que serão 60 dias, né, de muito trabalho, muita informação, muito entendimento, e isso é redobrado ali para o Conselho, né, eu faço sempre ali semanalmente, no início, principalmente no início de gestão, né, o resumo da semana. Então, o resumo da semana me ajuda muito a mostrar a identidade do trabalho para o Conselho, né, e até mesmo aquele que está ali um pouco desinteressado, né, como a gente vai municiando de informação, a gente vai entendendo como a cultura daquele condomínio, como é que está a parte administrativa, financeira, quais são os gargalos, quais são os pontos de atenção, né, o que a gente enxerga ali como importante para esse primeiro momento, para aquele primeiro momento do trabalho. Então, acho que a chave é isso, é comunicação e aí municiar esse conselho, né? Então, toda semana, principalmente no início de gestão, toda semana tem um resumão da semana e haja texto no WhatsApp, haja áudio, mas é importante, porque aí, né, dessa forma, pelo menos eu percebo que nesses 3 condomínios a gente traz o conselho para dentro da gestão e
lógico, tem aquele pessoal, né, que ainda, poxa, mas tudo isso de material, tudo isso é importante, porque a gente vai formando essa personalidade da gestão e vai trazendo eles para dentro do assunto, e isso vem gerando resultados muito importantes. Suzy, quer acrescentar algum conselho, passar alguma coisa aí para quem está assistindo sobre esse tema, esses conselheiros que somem aí para quem está assistindo o programa? Eu acho que isso acontece muito porque as pessoas não sabem o que é o conselho, o que realmente o conselho faz. Então, eu acho que esse trabalho começa na assembleia. E eu converso muito com o meu conselho. Se eles não entendem o que tem que ser feito, porque muita gente entra no conselho e não sabe o que tem que ser feito. Então, eu chamo a cada 2 meses, a cada 3 meses, para uma conversa. E às vezes realmente ele tem dificuldade em verificar o balancete, ele não entende o que está acontecendo. Isso acontece muito, porque é um cargo que não é remunerado, né? É um cargo, ele tem que estar ali para aprovar as contas do síndico, então às vezes ele, deixa passar. Dali um ano, quando você for para a AGO, que ele vai falar, poxa, mas tem tanto documento para eu analisar. Então, não, vamos trazer, como o meu colega falou, vamos trazê-los, né? A cada 15 dias, 1 mês, 2 meses, vamos conversar com eles para eles realmente entender o condomínio, né? Quando a gente sair, quem sabe um deles assume. É verdade. Ótimos conselhos para quem está assistindo, hein, gente? A gente chegou ao nosso segundo bloco, mas antes de a gente dar sequência ao nosso debate, vamos falar sobre um dos ativos mais preciosos para qualquer gestor de sucesso, o tempo. A rotina de um síndico já é incrivelmente pesada e para construir uma relação sólida com o conselho, você precisa estar disponível. Por isso, gastar horas preciosas com burocracias, filas e papeladas em cartório é algo que o seu dia a dia não permite mais. Assista ao recado a seguir e descubra como a Condoasp livra a sua gestão dessas amarras e ainda facilita o acesso à informação. Síndico, quanto tempo você perde correndo atrás de papelada, se deslocando ou enfrentando filas em cartório para registrar atas? Chega de burocracia. A Condoasp resolve isso para você. Entre nossas soluções administrativas, temos uma equipe de logística exclusiva que busca e entrega os documentos do seu condomínio. Registramos as atas de assembleia direto no cartório, digitalizamos tudo e disponibilizamos na palma da mão dos moradores pelo nosso aplicativo Classecom e por e-mail. Mais agilidade para condôminos, mais facilidades para síndicos. Conte com a Condoasp, assessoria condominial. É exatamente disso que os síndicos modernos precisam: eficiência operacional. Afinal, quando você deixa o registro de atas de assembleias e o transporte de documentos com a equipe de logística exclusiva da Condoasp, você ganha tempo livre para fazer o que realmente importa: estar presente no condomínio e liderar projetos estratégicos ao lado dos seus conselheiros. E o melhor, as atas registradas são digitalizadas e disponibilizadas de forma transparente para todos os moradores e membros do Conselho pelo aplicativo Classecom. Os contatos da Condoasp estão na tela. Facilite a vida de vocês e traga mais agilidade para a sua administração. E ganhando esse tempo precioso para focar na gestão prática, nós voltamos agora ao nosso tema principal de hoje. A próxima pergunta vai para o Irinaldo. Vou começar com o Irinaldo agora. Analisar pastas de prestação de contas cheias de notas fiscais e extratos exige tempo e paciência. Como é que você organiza o envio dessas pastas para o Conselho de modo que a avaliação seja ágil, eficiente e não vire uma novela que trava o andamento das contas do prédio? Irinaldo. Adriana, é um desafio importante, né? Esse é um assunto bem crítico dentro do condomínio, né? Porque a gente precisa mostrar transparência. Eu costumo trabalhar da seguinte forma, né? Como eu falei, eu sempre vou voltar lá para o início da gestão, né, no condomínio, porque ali a gente já consegue aí destravar bastante coisa. Então, ali a gente procura sempre, né, destacar, né, aquilo que é ordinário e aquilo que é extraordinário. O que é extraordinário, né, eu estou trabalhando com um valor
ali específico, né, onde eu demonstro o que a gente vai fazer com aquele valor, né, identificando aquilo que é extraordinário, o que é melhoria, né, e a partir daí, né, a gente já tem sob controle aquilo que é ordinário e o que é extraordinário, a gente faz essa previsão, né, então todo começo de mês eu pego e encaminho lá, a gente tem que consertar aqui a caixa de passagem, tem que ajustar as portas, tem que fazer ajustes elétricos, hidráulicos, e aí a gente, como já tem aprovado ali um valor para isso que é extraordinário, fica melhor, né, para a gente apresentar depois isso para o conselho, lá na prestação, lá no balancete, e depois para os moradores, né, a gente encaminha um documento ali um pouco mais enxuto, tem o próprio boleto do condomínio, da cota condominial, que já vai também bastante didático, e isso vem ajudando bastante a gente a manter essa transparência, né, e é lógico, não é só apresentar documentos, porque nem todo mundo tem, né, empurrar lá para o morador um monte de documento, que nem todo mundo é técnico para analisar aquilo de fato ali, nas nuances ali, né, e a gente vai trazendo essas experiências e vai dando certo, vai dando resultado, e graças a Deus aí todos os meses a conta lá aprovada, e assim vem sendo também na Assembleia Ordinária. Eu vi que a Suzy concordou em alguns momentos, eu quero saber como é que é a sua experiência em relação a isso, né, com as pastas de prestação de contas. Suzy, fala pra gente. Como ele falou, as contas ordinárias, elas são muito tranquilas. A extraordinária, aqui no condomínio, eles trabalham os 3 condomínios, impressionante. Mas o síndico tem um limite de conta. Vamos supor, até 2 salários mínimos, eu posso, né, fazer o orçamento, eu posso pagar, lógico, passando para o conselho. Acima disso, eu faço todo o orçamento, eu faço uma planilha do que vai ser pago e passo para eles também avaliar essas propostas, tudo que é extraordinário. Agora mesmo eu vou ter que trocar o aquecedor da piscina. Não é uma coisa barata. Então, nem o conselho vai dar conta, nós vamos ter que levar para a assembleia, porque é uma coisa cara. Então, a gente faz toda uma planilha, passa para o conselho aprova, né? E depois a gente leva para a assembleia. Então, é tudo muito transparente. O que eu aprovei, o conselho sabe, e logo após também é passado para o morador. O morador, como o colega falou, sempre tem um boleto lá falando o que vem, né, o que eu gastei, o que foi a mais, o que foi a menos esse mês. E é dessa forma que a gente está levando assim com muita transparência, sabe? Tá bem bacana a gestão, tá bem legal mesmo. Suzy, deixa eu continuar com você. Como é que você age quando um conselheiro, por falta, às vezes, falta de conhecimento técnico, né, de administração, por exemplo, começa a questionar os gastos pequenos de rotina, como, por exemplo, materiais de limpeza, pequenos reparos, de forma desconfiada ou agressiva, assim, né, de olho torto, vamos dizer assim, né? Como é que você faz para explicar a rotina financeira sem gerar atrito? Que sempre tem algumas pessoas que assim, parece que a pessoa só vai lá para criticar, para reclamar, para questionar, né? Não tem a boa vontade, né? Sim. Eu geralmente chamo realmente para conversar, porque às vezes essas conversas elas começam pelo grupo do WhatsApp do conselho. O que é isso? O que é aquilo? E a pessoa não entende nada do que você está falando. Então eu encerro o assunto ali, vamos agendar uma reunião, trago ele para perto e abro tudo. Eu abro aonde que a gente gastou, o porquê que a gente gastou e os valores. Aí a pessoa começa a entender, sabe? Eu começo a colocar ele dentro de uma, vamos dizer assim, a reforma da sua casa. Pense que você está reformando a sua casa. O que é que você vai gastar? Você acha que você vai gastar um total e acontece que você gasta outro. Mas, assim, sempre mostrando aonde foi o dinheiro, como foi gasto. Eu não discuto com o conselho, eu não discuto, aliás, com ninguém. Eu prefiro que ele venha até aqui, a gente senta, a gente conversa e ele só sai da mesa depois que ele tiver ciência, né, e clareza do que aconteceu. Eu prefiro fazer dessa forma.
Uhum. Erinaldo, quero sua experiência com esses conselheiros difíceis de lidar. Como é que você, o que que você pode deixar aí para os nossos espectadores, sua experiência? É, enfim, o esclarecimento da Suzy é muito importante, porque muitas vezes ali, mesmo estando dentro da gestão, né, o conselheiro ainda nos surpreende, né, Suzy? Então, Impressionante. a gente é isso, a gente tem que estar sempre conservando ali um bom entendimento, né, acolher aquilo de uma forma, né, respirar e acolher aquilo de uma forma positiva, né, porque é importante, porque principalmente porque você está vendo que o conselheiro está prestando atenção no que está acontecendo, embora ali não tenha entendido naquele momento, mas a abordagem da Suzy é muito boa, né, e eu também utilizo isso por aqui, é colocar o conselheiro dentro de um cenário, né, para que ele possa compreender ali o que está acontecendo, o que aconteceu, porque muitas vezes, né, quando eu falo desse valor que a gente tem, ou dessa estratégia mensal que nós temos a respeito de algumas iniciativas no condomínio, mas vira e mexe ali, né, sempre tem algum ajuste de conta, acaba passando um pouco mais do esperado, né, a gente manda esse resumo, mas de vez em quando, né, ainda tem aquela, trava um pouquinho, e a gente traz, né, coloca o conselheiro dentro do universo ali, ele, né, entende e, né, a gente segue em frente, né, eu também sou adepto dessa estratégia da Suzy. Excelentes exemplos para os nossos espectadores, né? E para vocês aí, síndicos que nos assistem, se as dicas de gestão de hoje estão clareando as ideias para você, mostre o seu apoio clicando no like e compartilhando o link desta live nos seus grupos de WhatsApp de síndicos. É assim que ajudamos mais gestores a resolverem esses conflitos na prática. E para ter acesso diário ao melhor conteúdo do mercado condominial, siga a Pred News nas redes sociais e salve o site prednews.com.br nos seus favoritos. A conversa está excelente, né? Os síndicos que nos assistem estão aprendendo muito. E nós já vamos continuar. Mas antes da gente seguir com o bate-papo com os nossos convidados, vamos ver um vídeo rápido sobre como o aplicativo Classicom é um aliado indispensável para aproximar os moradores e trazer a confiança para a sua gestão. Voltamos já. O aplicativo Classicom é a ferramenta que transforma a comunicação entre síndicos e condôminos e traz confiança para a sua gestão. Através da função Portal da Transparência disponível no aplicativo, o morador tem acesso instantâneo e facilitado a toda a documentação do condomínio, atas de assembleias, convenção, regimento interno e relatórios financeiros ficam disponíveis para consulta a qualquer momento. Informação clara que gera confiança e união entre a comunidade e o síndico. Mais do que tecnologia, o Classicom é um pilar de confiança entre síndicos e moradores. Bem-vindos de volta para você, síndico que nos assiste e sabe que a base de um bom relacionamento com o conselho e com os moradores é a clareza nas informações. O caminho é contar com o Classicom. Com a função Portal da Transparência disponível no aplicativo, acabou aquela história de desconfiança ou falha na comunicação. O morador e os conselheiros têm acesso instantâneo e facilitado a toda a documentação essencial, atas de assembleia, convenção, regimento interno e, claro, os relatórios financeiros mensais para consulta a qualquer momento. É a informação clara, gerando confiança, organização e união entre a comunidade, o conselho e o gestor. Para facilitar o seu dia a dia e modernizar a comunicação do seu condomínio, conte com o Classicom. E agora voltamos ao nosso bate-papo. O foco nesse bloco é discutir os desafios do ambiente digital, como os famosos grupos de WhatsApp, e como gerenciar os conflitos de interesses e as vaidades da política interna para manter o conselho focado nos resultados do condomínio. Suzy,
Hoje em dia, os grupos de WhatsApp, né, são o maior gerador de crises. O que fazer quando um membro do conselho usa o grupo de moradores para criticar publicamente a gestão ou vazar informações de reuniões internas antes de uma definição oficial? E como blindar o grupo desse tipo de exposição? Bom, como eu sou síndica profissional, eu não participo do grupo de moradores, né? Eu Uhum, tenho um grupo onde eu só coloco as informações e o que eu preciso, né? O que eles precisam falar comigo, eles entram direto num contato comigo pelo particular. Então, eu uhum. não participo desses grupos. Lógico que sempre tem aquela formiguinha que vem aqui, né, falar alguma coisinha. É, Mas, assim, se isso acontecer, já aconteceu, e há uns 2 anos atrás eu tive um grande problema com isso, porque o conselheiro, ele infelizmente, né, abriu uma coisa uhum, que não poderia, a gente não tinha a decisão correta ainda, não sabia por onde a gente ia começar, então, assim, ficou muito ruim para todos, né. Chamei o conselheiro para conversar, chegamos a um acordo, ele entendeu que ele tinha feito errado, ele mesmo fez uma nota explicativa e passou para o WhatsApp. Aí os moradores vieram falar comigo, eu me coloquei à disposição e a gente encerrou o assunto, né? Só que é o que quando a gente tomou a decisão correta, aí sim a gente passa para todo mundo, mas tem um passo a passo, né, que tem que ficar dentro da gestão, até para a gente não alarmar, né, o conselho ele tem que entender que a gente tem que tomar decisões, às vezes, que não são agradáveis, né, e até a gente chegar a esse ponto, ao ponto de passar para todo mundo, a gente tem que lapidar muito as informações, e tem que ser muito transparente em tudo. Então, assim, se ele chega e fala um monte de coisa no grupo do WhatsApp, não é legal. Mas eu acho que uma boa conversa resolve. Foi como eu fiz há 2 anos atrás. Erinaldo, como é que já aconteceu com você? Como é que é a sua experiência em relação a isso? E que conselho você pode deixar para quem está assistindo o programa, né? Os bastidores da gestão, né? Os bastidores da gestão é importante, né? Tem muita coisa ali que não que seja segredo, né? Não é isso, mas é como Uhum. a Suzy falou. Tem muita coisa que precisa ser lapidada, precisa ter, né, toda uma estratégia para que a gente consiga, de fato, colocar aquilo em prática. E quando a informação vaza, olha, ai, 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 é complicado porque reconstruir, né, muitas vezes, um caminho que foi ali uma informação, foi passado de forma incompleta ainda, é complicado, é Uhum. difícil, e aí, né, a gente precisa ali trazer, olha, não faz mais isso, e é lógico, fazer a pessoa entender que ela faz parte de um grupo de gestão em que as opiniões, elas são importantes, a gente não quer ali podar ninguém, mas, como eu falo, para isso, né, eu falo, pessoal, tem lá a nossa mesa de guerra, vamos debater, vamos conversar, vamos, né, fazer todo o necessário para que a gente saia dali, né, muito bem conversados, e dali em diante, passar, né, essa informação seja passada, né, através de um canal oficial, né, aqui, como grupo, eu faço, Suzy, não sei você, mas ainda faço a tentativa do grupo aberto, é um arrependimento enorme, mas no início eu ainda faço essa tentativa, depois, né, eu já deixo isso bem claro, gente, olha, inicialmente a gente faz esse trabalho, depois a gente sai, então, como eu falei, tem um condomínio que a gente tem 9 conselheiros, e aí eu participava de 9 grupos de bloco, são 9 blocos, e inicialmente foi difícil, muito difícil, então, pouco a pouco, né, quando a gente conhece ali qual o perfil, como é que funciona, eu fui saindo, aí mantenho um grupo de informativo, e dessa forma, né, a gente traz a informação inicialmente para esse grupo e depois, né, cada um compartilha. Existe, né, grupo de WhatsApp são, né, uma verdadeira bomba relógio, né, a gente acabou de, me permita aqui compartilhar um pequeno acontecimento, né, que aí a Sim, sim. gestão
nós temos, como eu falei, um canal oficial, então um WhatsApp oficial, a linha do condomínio registrada no CNPJ do condomínio, então ali é oficial. Cada conselheiro tem o seu grupo, mas é aquilo, é um grupo que é utilizado para aquela realidade daquele bloco. Vai passar, gente, olha, o elevador está com problema, pessoal, olha, deixaram cair isso, já cai aquilo, e de repente esses grupos, eles viram ali muitas vezes a debates, até mesmo entre moradores, em que as pessoas precisam prestar muita atenção no que falam, porque o WhatsApp hoje é prova documental. Então, eu acabei fechando, né, ou melhor, criando esse grupo de comunicado exatamente para que uma informação ela vá, e quem tiver essa dúvida me procure pessoalmente. Então, marca um horário e a gente conversa depois, mas fica a dica aí, né, tanto para conselheiro, como para nós mesmos, síndicos, né, e também lá para o morador, que é necessário tomar muito cuidado com o WhatsApp. Verdade, é uma tecnologia que pode ajudar e pode atrapalhar bastante, né? Erinaldo, bomba relógio. É muito comum... bomba relógio. Vou continuar com você, Erinaldo. É muito comum vermos conselheiros que cobram o cumprimento rigoroso do regimento dos outros moradores, mas aí exigem privilégios ou vistas grossas do síndico quando eles mesmos cometem uma infração. É complicado. Como é que o síndico deve agir para aplicar a regra com firmeza, sem medo de perder o apoio político, entre aspas, né, daquele conselheiro? E difícil, né? Jogo de cintura. Olha, muito difícil mesmo, meu Deus do céu. Porque aquilo, a gente tem que se policiar, né, se policiar muito, nós como síndicos, o conselho, enfim, e aí eu volto novamente a fazer esse caminho contrário aqui do início de tudo. Então, o posicionamento, o nosso posicionamento como síndico, desde o início, ele tem que ser um posicionamento que a gente evite, né, certas questões, certas situações, faça de tudo para evitar, para que a gente não caia exatamente nesse círculo vicioso, sabe? Acho que tudo tem que estar muito bem claro, gente, olha, tá aqui, eu estou aqui para cumprir o que é regimento, o que é convenção, o que é lei, né? Então, qualquer coisa fora dali, a gente começa a entrar em parafuso, né? Então, e olha que eu falo para todo mundo, a gente está ali na alça de mira, né, vamos dizer assim. Cada passo é friamente calculado aí pelos moradores. Cada passo nosso é friamente calculado por cada morador. Então, vamos manter, né, como diz, né, o pessoal aí, vamos manter o decoro, vamos sempre procurar cumprir, né, a gente tem que ser o espelho da gestão, né, para os demais moradores. Privilégios são vistos de forma totalmente inadequada, a gestão perde o tom, perde a sintonia, e acaba aquele efeito dominó, infelizmente. Então, eu sempre procuro deixar isso bem claro, desde lá do início do trabalho, né, para que a gente consiga manter cada vez mais as nossas questões ali bem alinhadas, né, e todos, síndico tem a sua responsabilidade, tem os seus deveres, tem suas obrigações, conselho da mesma forma, morador da mesma forma. Então, vamos ficar todo mundo na mesma balança, que todos só têm a ganhar. Suzy já passou por essa situação aí de regra para os outros, para mim, dá um jeitinho aí. Já passou por isso? Já, várias vezes, tá? Mas o que é como o colega falou, a nossa gestão, quando a gente começa a gestão, a gente tem que deixar muito claro que nós estamos lá para seguir o regimento interno e a convenção. Então, o que vale para um, vale para todos. Não é porque você é o conselheiro ou é o presidente do conselho, não, é para todo mundo. E, tira essa multa aí para mim, eu fiz errado. Não, é notificação e multa. Não tem como, sabe? Porque senão eu perco a força, a gestão perde a força, e é o que ele falou, a gente está sendo vigiado 24 horas. Né? Os moradores estão olhando o que você está fazendo, como você está fazendo. Aí você vê, aí você parada no corredor, por que você me multou e não multou o conselheiro que fez a mesma coisa? Né? Olha a cara da síndica olhando para. Então, não dá, sabe? Eu sempre deixo muito claro: o que vale para um, vale para todos. Vai criar inimizade? Eu espero que não.
né? Porque assim, eu acho que somos todos adultos, a gente sabe que ali dentro funciona. O condomínio não funciona por influência, o condomínio funciona com regras. E eu Exatamente. falo sempre isso. Então, vamos, né? Vamos levar dessa forma. Por enquanto, esses 2 anos aí eu estou mais tranquila quanto a isso. É um conselho valioso para os nossos espectadores, né, gente? Deixar tudo alinhado bem no início para não restar dúvida. Já já a gente volta para responder algumas perguntas enviadas por vocês para os nossos convidados. Mas agora vamos a um momento muito importante aqui da nossa live. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção nesse recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar base para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Muito bem, chegou a hora de conferir e responder as dúvidas e cenários reais trazidos pela nossa audiência, baseados nos diferentes desafios de cada perfil condominial. A Alessandra Godoy, de Eusébio, no Ceará, perguntou o seguinte, vou começar com a Suzy. Em condomínios recém-entregues pela construtora, o conselho geralmente é formado por moradores de primeira viagem, que não sabem bem o que fazer, não é? Qual deve ser o primeiro passo prático do síndico para treinar esse conselho nos primeiros meses, Suzy? Bom, eu chamo todos para uma reunião a cada um mês. E vou passar primeira reunião a cada 15 dias depois da eleição, e para mostrar para eles como funciona, né? Eu faço um treinamento, realmente, eu implantei um condomínio tem 2 anos, e a gente fez dessa forma, a gente chamou o conselho, sentamos, né, na nossa mesa de guerra, e eu passei todas as informações para eles. E indiquei alguns cursos, algumas coisas assim, para eles entenderem como funciona o condomínio e o que eles têm que fiscalizar também, né? Qual é a função do conselho. Aí pedi para a administradora também conversar com eles, né? Para eles entenderem como é que funciona o balancete, como é que é lançado. Então, assim, foi uma implantação muito tranquila. E hoje a gente está lá, já fui eleita unânime, né, agora, esse ano, e o conselho permaneceu, a gente está fazendo um bom trabalho e seguimos dessa forma. Legal, Irinaldo, que conselho você deixa para a Alessandra em relação a isso? Olha, Alessandra, o importante aí é você entender quantos de fato já moraram em condomínio,
tá? Isso é importantíssimo, sim. porque a gente, ali, nesse momento, é um momento muito crítico, né? É o recebimento de empreendimento, é construtora, são garantias, ter, né, esse respaldo, né, administrativo de uma boa administradora faz muita diferença nesse momento, né? Então, voltando aqui para o conselho, é importante que todos se entendam, né, dentro dessa nova comunidade, principalmente aqueles que não moraram ainda em condomínios. Então, inicialmente eu faço essa checagem, e aí vamos trabalhar, vamos iniciar, né, esse entendimento. Se já morou em condomínio, já sabe como é que funciona muitas coisas, vão ser um aliado muito importante. Se não, a gente tem que começar toda essa, oferecer essa base. E aí, concordo plenamente com a Suzy, ir lá, né, montar aí com um script para a administradora poder nos ajudar a educar esse novo conselheiro, assim como esse morador, e, né, porque nesse momento a batalha é muito grande, são muitos desafios, né, e todos têm que estar muito, muito bem alinhados. Erinaldo Marcos Vinícius de Ouro Preto pergunta o seguinte: o que fazer quando o parecer do conselho, perdão, o que fazer quando o parecer do conselho é pela reprovação das contas do ano, mas o síndico tem certeza de que não houve erro na gestão e que a decisão pode ser, né, perseguição, algum tipo de perseguição? Como o síndico deve se posicionar diante dos moradores na Assembleia? Que conselho você deixa para ele? Olha, momento de muita pressão. Então, naquele momento ali, a Assembleia, ela traz, né, a prestação de contas ali de forma muito resumida, né, muito resumida. Ali é sentir como é que está essa Assembleia, se é um caso isolado, tá? Se é um caso isolado, se não, pede para o morador para que a gente posteriormente possa refazer esse caminho todo, não tem problema nenhum em fazer isso, né? A gente tem que ter muita consciência do nosso trabalho, entender como é que ele está sendo executado, né? Tem a base do próprio conselho, né, que está ali, além daquilo que está sendo apresentado naquele momento, mensalmente o conselho aprova, né, as nossas contas, o balancete é entregue para o conselho aprova, então nós temos o que está sendo apresentado ali, o que o conselho já avaliou, e, claro, sempre tem essas surpresas dentro da Assembleia. Então, é isso, avaliar primeiro. Se for um caso isolado, né, permita para essa moradora que a gente possa marcar depois um horário posteriormente, e a gente pegar as 12 pastas e vamos trabalhar, vamos explicar ali no passo a passo, mas o que ressalta muito e o que nos resguarda muito é que a gente, né, ao longo desse processo, ao longo desse ano, desse exercício, a gente possa sempre tratar de forma muito transparente, se colocar à disposição, né? Uma assembleia como essa, ela é muito importante que os moradores tenham ali a documentação, os documentos antes, né, da assembleia, pelo menos aí às 48 horas, 3 dias antes da assembleia, ou na própria semana, disponibilizar aquilo, passar para o morador que você está à disposição para qualquer dúvida, né? Isso vem ajudando muito, né, a gente a ter aí uma assembleia de prestação de contas, né, uma assembleia ordinária um pouco mais pacífica, vamos dizer assim. Suzy, quer deixar algum conselho para o Marcos Vinícius, que mandou a pergunta? Eu concordo com tudo que o Erinaldo falou, mas eu vou responder com um caso, né, um exemplo de um condomínio que eu peguei há uns 3 anos atrás. A síndica, ela não fez a prestação de contas na data da GO que eu fui eleita. Ela deixou, ela não tinha documentação, ela deixou para fazer depois. Fez a prestação de contas um mês depois, né? Isso com o conselho, todos eles já tinham aprovado, tá. Ela fez a prestação de contas e não passou. Eles não aprovaram a prestação de contas dela. O que aconteceu? A própria Assembleia entrou num acordo, ela solicitou um mês para refazer, né, todo o processo e prestar contas de novo. Então, ela falou com a administradora, pegou todos os balancetes e foi estudar para passar, mais uma vez,
pela Assembleia. Então, assim, você tem, como o Irinaldo falou, né? Você tem mês a mês para você aprovar suas contas. Se tiver algo errado, você né, decide ali naquele mês o que estava errado, o que foi feito, como é que eu posso resolver. Mas não, na AGO é um momento tão tenso, né, para a gente, que se por um acaso acontecer, não foi aprovado, é o que ele falou, vamos estudar de novo, vamos refazer o processo, vamos ver o que está errado, deixe sempre tudo muito transparente. Não, a gente não pode ficar nervoso com aquilo, né? Lógico que a gente fica tenso demais, mas a gente tem que demonstrar que nós estamos ali para resolver a situação, né? A gente não pode deixar do jeito que está. Sim. Suzy, a Ana Moraes de Águas Claras perguntou o seguinte: se um conselheiro começa a faltar consecutivamente às reuniões ou se muda do condomínio, o síndico tem autonomia para destituí-lo ou chamar um suplente direto ou é obrigado a convocar uma assembleia só para resolver essa cadeira vazia? Aí depende da sua convenção. Tem convenção que permite que o síndico faça isso, que daí o suplente entra, né? Eu tenho 2 condomínios dessa forma, e tem a convenção que você não tem o suplente, aí você tem que levar para uma eleição. Então, existem as 2 situações. Sim, aí tem que ficar atento a toda a documentação do prédio mesmo, né? A convenção, porque quando Isso, a você convenção. faz a eleição do conselho, você já pode fazer a eleição do suplente. Ok. Só que tem convenção que não tem suplente. Você só faz a eleição do conselho. Aí saiu um conselheiro, você tem que fazer uma outra eleição, você tem que levar para a Assembleia. Perfeito. Aí, Ana Moraes, espero que ajudou a Ana Moraes, com certeza. Olha, Irinaldo, nem vou te perguntar, porque é uma resposta mais simples, né? Concordo plenamente, é isso aí. Pois é. Em breve voltamos a falar com os nossos síndicos convidados, mas agora eu quero falar com você aí sobre a programação do canal da Pred News. Temos 2 programas semanais. Às quartas-feiras, sempre ao meio-dia, o nosso encontro é na Tribuna Condominial. É o momento de mergulhar no universo jurídico. Recebemos advogados especialistas para trazer o embasamento legal sólido que você, síndico, precisa para tomar decisões com segurança. E, claro, às quintas-feiras, você já sabe, né? O nosso compromisso é aqui no Meet dos Síndicos, pontualmente às 20h. Estarei sempre acompanhada de síndicos de peso para compartilhar experiências, dicas de ouro e orientações práticas de como agir nos desafios reais do dia a dia. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar nossa programação. E agora vamos chamar novamente o Dr. Lohaino Rocha, que vai responder as perguntas jurídicas enviadas pela nossa audiência, conectando o rigor da lei com a realidade da gestão humanizada. Bem-vindo de volta, doutor. Obrigado, Adriana. Estamos aqui à disposição para responder as sempre interessantes perguntas do nosso público. Verdade. Olha, o Rubens Silva, de Teresina, perguntou o seguinte: doutor, o Código Civil diz que o Conselho emite um parecer sobre as contas. Juridicamente falando, os moradores em assembleia podem aprovar as contas do síndico, mesmo se o parecer do Conselho for pela reprovação. Qual documento tem maior peso legal? Perfeito. Ótima pergunta aqui do meu conterrâneo. Juridicamente, sim. A Assembleia, ela pode sim aprovar as contas do síndico, mesmo que o Conselho Fiscal ou Consultivo tenha emitido um parecer pela reprovação. Isso porque o parecer do Conselho não tem caráter vinculante. Ele é uma manifestação técnica e opinativa. A decisão final compete à Assembleia de Condômino, certo? O fundamento está no artigo do Código Civil 1356, que prevê a existência do Conselho Fiscal e estabelece que a sua atribuição é de dar parecer sobre as contas do síndico a ser submetida à Assembleia. A lei não determina que esse parecer obrigue os condôminos a decidir em determinado sentido. Então, na prática, a hierarquia ela funciona da seguinte forma: tem um parecer do Conselho, que é um documento técnico, consultivo e recomendatório, e a deliberação da Assembleia, que é um ato soberano de vontade, da vontade coletiva dos condôminos, desde que respeitada a lei, obviamente, e a convenção, certo?
Então, qual é o documento que tem mais peso? Sob o aspecto jurídico, a ata de assembleia, ela, que aprova ou rejeita as contas do síndico, ela possui uma eficácia maior. É ela que formaliza a decisão do condomínio e produz os efeitos perante os condôminos. Em resumo, o parecer do conselho é uma recomendação técnica importante, mas quem tem a palavra final é a Assembleia. Assim, um documento de maior peso jurídico é o da Assembleia, desde que a deliberação tenha sido tomada de forma regular e em conformidade com a legislação e com a convenção condominial. Isso não quer dizer, né, que se o parecer... Isso não quer dizer que o parecer ele é irrelevante. Lógico que não. Se, eventualmente, o conselho ele apontou irregularidades, falhas, e não foi observado ou desconsiderado em assembleia, essa assembleia pode sim ser contestada judicialmente. Muito bem. A Fátima Alencar, do Rio de Janeiro, perguntou o seguinte: se o síndico cometer uma fraude financeira grave ou desviar dinheiro do condomínio, os membros do Conselho Fiscal podem responder juridicamente de forma solidária, civil ou criminalmente, por terem assinado e aprovado as pastas sem fiscalizar direito, ou a culpa é exclusiva do síndico? Perfeito. A resposta é depende. Depende da conduta do Conselho Fiscal. Em regra, a responsabilidade por desvio de recursos ela é do síndico, mas os conselheiros eles podem, em determinadas situações, responder civilmente e, em casos excepcionais, até criminalmente, caso eles tenham contribuído para uma fraude ou para eventual ilegalidade. Então, assim, nos termos do Código Civil, o síndico ele é o administrador do condomínio e tem o dever de prestar as contas à Assembleia, administrar os recursos financeiros, agir com diligência e transparência e defender os interesses do condomínio. Se ele desvia valores, se ele pratica apropriação indébita ou fraude de documentos, aí ele vai responder civil e criminalmente por essas falhas, né? O conselho, ele não... Isso porque o Conselho Fiscal, ele não administra, né, o dinheiro. O Conselho Fiscal, como a gente falou, é um órgão opinativo, né? O Conselho Fiscal ou o Conselho Consultivo, né, dependendo de como for estipulado na convenção do condomínio, ele possui a função de fiscalizar e de emitir um parecer sobre as contas. O artigo 1356 do Código Civil dispõe que poderá haver um Conselho Fiscal, né, falando do Conselho, incumbido de dar parecer sobre as contas do síndico, salvo disposição diversa da convenção. Isso significa que esse conselho ele não substitui a Assembleia nem assume a gestão financeira do condomínio, certo? Então, quando o conselho pode responder civilmente? Então, o conselho ele vai responder civilmente se ficar demonstrado que aprovou as contas sabendo da fraude, se assinou um parecer falso, se agiu com dolo ou culpa, se ignorou irregularidades evidentes, se participou da ocultação dos desvios e concorreu diretamente para causar um prejuízo ao condomínio. Nessas hipóteses, pode haver uma condenação ao ressarcimento, inclusive de forma solidária, que é o objeto da pergunta, e se comprovada a participação de ambos. É importante ressaltar, Adriana, que a simples assinatura ou aprovação de um conselho, ele não gera uma responsabilidade automática, certo? Porque assinar um parecer não torna o conselheiro automaticamente responsável, porque eu preciso analisar o caso concreto, certo? Como eu disse, há necessidade de se apurar, no caso concreto, se houve a participação, se houve má-fé, né, desse conselho, se houve conivência, se houve negligência ou uma omissão relevante. Também pode haver a responsabilização criminal, dependendo do grau, né, dependendo da concorrência. Se houve aqui o que a gente chama no direito criminal de dolo, que é a vontade livre e consciente de participar do desvio, da fraude, e aí os conselheiros ou o conselho, ou um conselheiro, enfim, vai responder pelos mesmos crimes, né, como estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita qualificada, certo? Então, essa responsabilidade ela não é automática, ela depende do caso concreto, depende dessas circunstâncias. Até porque o conselho também pode ser induzido a erro. Como eu disse,
o conselho ele é um órgão consultivo, ele vai analisar os documentos, e essa documentação fraudada, né, vamos supor que é uma fraude sofisticada, o síndico alterou documentos, alterou dados, e o próprio conselho não consegue identificar e foi induzido a erro, e, portanto, aprovou eventuais contas fraudadas. Então, essas circunstâncias precisam ser analisadas no caso concreto, certo? Certo. O Carlos Alves, de Belo Horizonte, perguntou o seguinte: um condomínio que está com as taxas de condomínio atrasadas, ou melhor, um condômino, né, que está com taxas atrasadas, pode se candidatar ou continuar exercendo o cargo de conselheiro? O Código Civil, que proíbe o inadimplente de votar e participar das deliberações, se aplica também às reuniões internas do Conselho? Perfeito. Ótima pergunta e realmente pode nos trazer, né, a ausência desse conhecimento técnico pode nos trazer a conclusões equivocadas. Então, a resposta ela exige distinguir o que a lei determina e o que a convenção do condomínio pode estabelecer. Em regra, o condômino inadimplente, ele pode até ser eleito ou permanecer como membro do conselho, salvo se a convenção do condomínio exigir que os conselheiros estejam em dias com as suas contribuições condominiais. Isso porque o Código Civil, Adriana, e nossos telespectadores, não traz uma regra geral proibindo expressamente que o inadimplente exerça o cargo de conselheiro. O que o artigo 1335, inciso 3 do Código Civil traz expressamente é que são direitos do condômino votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Esse artigo ele restringe o direito de votar e participar das deliberações da Assembleia e não faz uma referência ao Conselho, certo? Então, existem dois fatores aqui, né, que a gente precisa analisar. Se a convenção for omissa, em princípio não há vedação legal, né, expressa para que o inadimplente seja eleito ou permanecer no Conselho. Se a convenção exigir essa adimplência, aí não tem como fugir, o conselheiro precisa sim estar adimplente. Muitas convenções modernas, muitos condomínios mais novos, em convenções mais modernas, eles já trazem esse requisito, que é o fato do conselheiro estar adimplente para participar, para compor ali o conselho. Os condomínios que possuem uma convenção antiga podem fazer uma alteração para inserir na convenção esse pré-requisito, né, a adimplência de eventual condômino para participar do conselho, certo? Então, a gente pode analisar também, né, a questão do artigo 1335, inciso 6. Ele vale para a reunião do conselho, porque, como eu disse, a restrição legal, ele se refere às assembleias de condomínio, que são órgãos deliberativos do condomínio. As reuniões do conselho, né, esse também foi uma pergunta, essas reuniões do conselho, elas têm natureza diversa. Normalmente são analisadas a fiscalizar as contas, a emitir parecer, a fazer o assessoramento do síndico, conforme a convenção, né? Então, não existe essa vedação, eu preciso sempre analisar o que a convenção do condomínio estipulou, certo? Perfeito. O Tomás Rafael de Barueri, né, que é de São Paulo, membros do conselho têm direito legal de exigir acesso irrestrito a documentos sigilosos do condomínio, como prontuários de funcionários ou dados de moradores processados, alegando dever de fiscalização, onde termina o direito de fiscalizar do conselho e começa o risco de violação da LGPD. Perfeito. Essa é uma pergunta importante e atual, né? Considerando que a lei de proteção de dados ela é relativamente recente. Mas a resposta ela é bem direta. Não existe um direito irrestrito de acesso. O dever de fiscalização do conselho não se sobrepõe automaticamente à proteção de dados e nem ao dever de sigilo do condomínio. O acesso sempre deve observar os princípios da necessidade, da finalidade, da proporcionalidade previsto na LGPD. O Código Civil ele não confere ao Conselho Fiscal ou Consultivo um poder ilimitado de acesso a toda e qualquer documentação do condomínio. Em regra, o síndico ele administra o condomínio e presta contas. O Conselho Fiscal examina essas contas, documentos contábeis e emite um parecer sobre a prestação de contas. Mesmo quando a convenção ela prevê uma fiscalização ampla, esse poder deve ser exercido dentro dos limites impostos pela LGPD
e pelos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade. Em resumo, quais são os documentos que o Conselho pode consultar, né? Pode exigir. A gente pode fazer uma lista, como por exemplo, balancetes, extratos bancários, notas fiscais, contratos firmados pelo condomínio, comprovantes de pagamento, folha de pagamento, recolhimentos trabalhistas e tributários. São documentos necessários para verificar a regularidade das despesas e, consequentemente, a emissão do parecer, né, pela aprovação ou reprovação. Esses documentos guardam, portanto, uma relação direta com a função fiscalizatória, né? E quais são os documentos que a gente pode considerar que há de ser observada essa cautela para a entrega, né, por risco de violar a LGPD? A gente pode citar como, por exemplo, prontuários médicos ou ocupacionais de funcionários, exames admissionais periódicos, laudos psicológicos, histórico de doenças, processos disciplinares contendo dados sensíveis, dados bancários completos de empregados, documentos pessoais dos moradores, processos judiciais envolvendo informações íntimas, né, dos moradores, documentos que possuem o que a LGPD chama de dados sensíveis, dados que não podem ser disponibilizados a terceiros, certo? Então, há de se ter muito cuidado. O Conselho também jamais, caso tenha necessidade de ter acesso a eventuais documentos, ele não pode jamais compartilhar qualquer documento. Então, em resumo, né, o direito de fiscalização do Conselho ele não é absoluto, ele se limita aos documentos necessários ao exercício das atribuições legais e convencionais, e quando a documentação contém dados pessoais ou dados sensíveis, de acordo com a LGPD, deve prevalecer a lógica da LGPD, que é um acesso apenas ao que for indispensável e preferencialmente com a anonimização ou ocultação de informações que não sejam relevantes para a fiscalização. Isto é, o síndico ele pode se precaver e fazer, na eventualidade de se conceder acesso a determinados documentos com dados sensíveis, ele pode anonimizar, pode esconder esses dados, né? Entregar parcialmente o documento. Basicamente é isso, Adriana. Obrigada, doutor. Viu, Tomás? Prestou atenção na resposta, né? Fique atento aí no seu condomínio, hein? E chegamos ao fim desse bate-papo incrível. Hoje aprendemos que um conselho ativo e bem alinhado não serve para engessar ou perseguir a gestão. Muito pelo contrário, ele blinda juridicamente o condomínio, garante total transparência financeira e fortalece as decisões do síndico. Uma gestão profissional e sólida se constrói, antes de tudo, com base na parceria, no respeito mútuo e no trabalho em equipe. Deixo aqui o meu muito obrigada aos nossos convidados por dividirem tanto conhecimento prático e tirarem nossas dúvidas com tanta clareza. Suzy Vreck, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer conhecê-los, participar desse Meet dos Síndicos e sucesso para todos vocês, para todos nós, nas nossas gestões. Obrigada, Suzy. Erinaldo Leite, muito obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, doutor. Obrigado, Suzy. É uma jornada muito importante, um tema muito adequado, né? E o que eu posso aqui acrescentar rapidamente é que você, morador, que queira ser conselheiro, seja conselheiro. Seja um conselheiro participativo, comprometido, e a partir daí, né, você vai fazer parte de uma gestão, né, também, que vai fazer a diferença aí para a sua comunidade condominial. Forte abraço a todos. Perfeito, Erinaldo. Doutor Lohane Rocha, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Adriana. Obrigado, Erinaldo, Suzy. Foi um debate brilhante, né, que com certeza vem a acrescentar muito para a comunidade condominial. Eu me coloco sempre à disposição do Meet dos Síndicos. Obrigado. Um agradecimento especial também aos parceiros que tornam este evento possível: a HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. E, sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora. Deixe seu like e, principalmente, compartilhe o link desse bate-papo
com outros síndicos, administradores, profissionais da área condominial e também no grupo de moradores do seu condomínio. Lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais para ver a nossa programação. O Meet dos Síndicos retorna quinta-feira com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta do Brasil. Desejo um ótimo descanso a todos e até lá!